Bom dia! Como foi o Dia dos Pais de vocês? Foi muito legal. Lembrem que a gente, se não tiver papai, vai ter mamãe que vai ser papai e mamãe, vai ter o titio, vai ter o padrinho. Então a gente vai ter alguém para abraçar, não é? Então a gente se abraçou bastante aqui em casa, certo? E aí hoje, segunda-feira, cheia de energia para vocês, né, Pirulito? A gente hoje vai ter muitas coisas divertidas, tá bom? Porque a gente está na terceira unidade! E em breve, se Deus quiser, estaremos juntos na escola, não é, Pirulito? O Pirulito já fez a malinha dele de levar para a escola para ficar com a tia Marcela. Eu ajeitei todo o meu material. Então, segunda-feira, de luz para vocês. E Pirulito vai correr para assistir a aula com a tia Marcela, tá? Solta beijo. Então, segue o take aí. Dá tchau pra dona Risonha. Dá tchau pra eles. Então, vamos lá pra tarefa? Corre lá! Dia 5º ano, segunda-feira, dia 10 de agosto. Nossa, já estamos no dia 10 de agosto, o mês está passando assim, ó, bem rápido. E aí ontem, como foi o domingo de vocês? Um almoçozinho legal, uma jantinha com o papai ou com o responsável, ou com mãe e pai, para comemorar o grande dia, né? Todos os dias são os dias dos pais, das mães, só que a gente sempre tem um dia para comemorar mais. Não é isso? Então, hoje, nossa segunda-feira, nós vamos iniciar a aula. Hoje não vamos ter operações, tá? A gente vai ter oficina de negócios. Quem ainda não foi na escola, precisa ir pegar o kit C, porque esse aqui faz parte do kit C, tá bom? E aí vocês vão ter 4 livros no kit C, que é produção de texto, oficina de negócios, reforço e trabalhando com a literatura infantil. Então, tia Carla avisou semana passada, foi aviso na agenda, então quem ainda não pegou, corre lá, tá? Para não ficar com a atividade atrasada, ok? Então, hoje, nossa primeira aula será de oficina de negócios, certo? Aí, na página 6 de oficina de negócios, vocês vão ter um texto da página 6, 7 e 8 que vocês vão ler, que começa assim: foi assim que Ramissa ficou conhecida. Aí você vai ler toda a história de Ramissa, tá vendo que é essa menina aqui, que aí vai saber o processo todinho dela. Ela criou-se como empreendedora, tá? Então vocês vão ler e vai conhecer a história de Ramissa, ok? Aí depois que vocês lerem o contexto e saber como ela se tornou empreendedora, aí você vai responder o primeiro quesito. Só vai responder de acordo com o que você conheceu, que ela está trabalhando para ela mesma, empreendedora, vendendo alguma coisinha. Então, você vai ler e vai descobrir o que é que ela está fazendo. Aí, no primeiro quesito assim, tem, além do nome, o que chama a atenção nas pessoas em relação a Ramissa. Porque Ramissa, no contexto, ela fica muito feliz pelos nomes do público, das pessoas. Aí, você vai ler e vai dizer, além do nome, o que é que chama a atenção de Ramissa. Aí você vai botar e vai justificar, no caso, explicar. Segundo quesito, que frase Ramissa dizia às pessoas em relação ao lixo? Então, Ramissa, vocês vão ler tudinho e vai tirar do textozinho a empreendedora Ramissa o que é que ela falava a respeito do lixo. Terceiro quesito, o que fez despertar em Ramissa o sonho de ser uma empreendedora? Vocês vão lá no texto, vai ler, porque ela quer trabalhar para ela mesma, ela quer vender algo para ela. Aí isso, ser empreendedora, ela está trabalhando para ela mesma, então ela está fazendo a mercadoria dela. Aí vocês vão ler e vai escrever e justificar. Quarto quesito. E qual era o estabelecimento comercial que ela almejava abrir? No caso, que ela desejou, que ela está planejando, que ela está arquitetando abrir. Como é que vai ser esse ambiente dela? No quinto quesito. Ordene as sílabas, e aí vocês vão, referente à lanchonete. Aqui tá tudo misturado as palavrinhas. Tal. Vocês vão olhar a frase como está corretamente e colocar embaixo, tá? Que tá misturado. No sexto quesito, temos assim. O que Ramissa fez o que fez Ramissa lembrar-se do seu sonho de ser empreendedora. Tipo assim, vocês quando crescerem, se vocês querem... Vou dar um exemplo, ter uma loja de salgados, né? Um exemplo. Então,
vocês vão ter que construir esse sonho, planejar, projetar, não é? Fazer, ir para o papel, fazer todo o planejamentozinho. Então, a mesma coisa, Ramissa. O que fez ela lembrar que ela queria ser empreendedora quando ela ficou na fase adulta? Aí vocês vão lá no textozinho e escreve aqui. No 7º quesito, complete as frases com as palavras que relatam o acontecimento de acordo com a história. Então, vocês vão ler a frase, tá? E de acordo com o que acontece na história, eu vou acrescentar a palavrinha aqui. 8º e último quesito, aqui tem uma cruzadinha. O que precisa para ser um empreendedor? Você precisa ter o quê aí? Vamos supor, persistência, ter perseverança, ter objetivos. Então, você vai ver as palavrinhas que vai encaixar aqui. Ter orçamento, né? Porque a gente tem que calcular tudo, ter criatividade. E aí, vocês vão fazer esse contexto. Para responder, Ramissa, conhecer a Instagram de Ramissa, vocês precisam ler aqui a página 6, 7 e 8, se eu não me engano, do livro de reforço. Depois que vocês acabarem a atividade do reforço, eu quero que vocês pensem para a tia Carla. Se vocês fossem empreendedor, ou vocês seriam de quê? Que loja vocês iriam abrir? De fazer camisas, de fazer bonequinhos, fazer carrinhos, ter uma lanchonete, um salão, fazer unhas em gel. Então, vocês vão pensar e vai fazer um desenho bem bonito no caderno de um projeto de vocês. Se vocês fossem abrir um negócio para vocês ser empreendedor, vocês fariam de quê? Ah, tia Carla, meu sonho, quando eu crescer, eu quero ter uma pizzaria. Você vai fazer um desenho da pizzaria. Ah, tia Carla, eu quero muito ter uma loja de animes. Aí eu vou pegar e vou fazer o desenho de uma loja com gibi, com bonecos. Então, vocês, cada um vai fazer um desenho e botar o nome da loja. No caso, quando vocês crescerem, se vocês quiserem ser empreendedor, o que é que vocês querem, né, botar nessa loja? Então, cada um vai fazer um desenho bem bonito, bem colorido e dizer pra tia Carla o que é que vocês iriam abrir nessa lojinha, tá bom? Ah, tia Carla, eu quero coisa de cabelo. Então, você vai fazer tudo direitinho, vai desenhar e colocar lá o títulozinho, no caso, o nome da loja de vocês. E à tarde eu vou ver, tá bom? Terminou a oficina de negócios? Beleza. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer ciências com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre os animais hoje, tá bom? Então, agora vocês vão fazer a oficina de negócios e aí depois vai ver o videozinho sobre os animais. Também tem um documentáriozinho, tá? Clica lá para assistir. E aí tia Carla já volta falando dos animais para vocês. Então, pega o livro de ciências aí, tá? Página 51, livro de ciências, a gente vai falar sobre a alimentação dos animais, tá? O animal, ele é um ser vivo, né? Porque ele faz todo o sistema que nem agora os animais, as plantas e a gente. Nasce, cresce, pode se reproduzir e morre, tá? E aí, como ele é ser vivo, ele precisa ter alimentação. Então, a gente vai falar dos grupinhos dos animais, da alimentação deles. Temos o herbívoros, onívoros e carnívoros, tá? Então, vamos por partes para a gente aprender cada grupinho. O grupinho dos herbívoros, olha, tem uns animaizinhos aqui. Eles comem plantas, frutas, caule, raízes. Então, eles não se alimentam de carne. A alimentação desses animais, dos herbívoros, é exatamente dos vegetais. Eles retiram da natureza. Então, o grupo dos herbívoros, eles comem vegetais. Beleza? Agora, a gente vai para o segundo grupo, o grupo dos carnívoros. O grupo dos carnívoros, eles vão comer automaticamente, já está dizendo, carnívoros, eles comem carne. Então, eles se alimentam de outros animais, tá? Então, a gente tem esse grupinho aqui, que é o carnívoro, que ele vai comer o quê? Outros animais, carne. Tem um terceiro grupinho, é o grupo dos onívoros. O grupo dos onívoros não é quem come ovo, não, tá? Ele vai se alimentar dos dois, tanto de vegetais quanto de carne. No caso, eu, tia Carla, sou um onívoro, porque eu me alimento dos dois, tá? Temos 3 grupos sobre a alimentação dos animais. Primeiro foi herbívoro, segundo, carnívoro e terceiro, onívoro. Herbívoro come vegetais, carnívoro come carne e onívoro come os dois, tá bom? Então,
todo ser vivo ele precisa se alimentar. Então, exemplo, a girafa, ela é um animal enorme, né? Mas ela só se alimenta de folhas, tá? Temos também carnívoro, vamos falar do leopardo, vamos falar do leão, eles vão se alimentar de outros animais. Tem os onívoros, que ele come tanto carne quanto vegetais. Temos o porco, temos a raposa, então temos outros animais que ele vai se alimentar dos dois, tá certo? Então, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre outros animais que comem carne. Vocês sabiam que também existem aves que comem carne, minha gente? Tem o grupinho do detritivos. Danou-se, Tia Carla, o que é isso? São animais que comem resto de comida de animais podres, né? E comidas também estragadas do lixo, que é o exemplo do urubu, tá? O urubu é aquele bicho preto, feio, não é? Só que ele é muito importante para a natureza, porque como ele come essas coisas mortas, ele vai diminuir, não é? Os poluentes da natureza. Então ele deixa, olha, a natureza, ele é bem importante para a natureza, os urubu, que é do grupo dos detritivos, certo? Aí temos assim, cadeia alimentar. Tia Carla vai botar uma fotozinha aqui para vocês da cadeia alimentar. Observe que cadeia alimentar é um ciclo de um animal que vai se alimentando do outro, tá? Então, nesse grupo, cadeia alimentar, a gente vai achar o do maior ao menor, mas aí é um ciclo de alimentação, certo? No caso dos animais, eles se alimentam um do outro, do maior ao menor. E voltando a falar da cadeia alimentar, não é? Vai ter o grupinho dos produtores, consumidores e decompositores. Minha gente, até os animais mortos, eles são bons para o solo, porque vai sugar todos os nutrientes para a terra, certo? E nesse, quando está se decompondo, o animal, o que seja, ele vai ter bichinhos que vai comer a carnezinha podrezinha dele em decomposição. Tá certo? Temos o grupo do detritivo, que é o urubu, que ele come carniça, coisas podres. E ele faz para dar o equilíbrio na natureza, porque quando se tá podre, solta muitos gases, tá? E aí o solo ele não vai puxar nutrientes daquele ambiente que já está cheio de sujeira, o solo tá poluído. Aí os urubus, ele dá esse equilíbrio para a natureza. A cadeia alimentar é a forma de se alimentar um do outro, como vocês estão vendo aqui, um círculo, certo? E nesse grupo da cadeia alimentar, nós vamos ter os produtores que produzem, consumidores que consomem e os decompositores, tá ligado? Decompositores quer dizer aqueles que já estão decompostos, mortos, certo? Aí tem assim, o produtor é que vai produzir, no caso, quem é que produz seu alimento do ser vivo? A gente faz, mas aqui ele está falando sobre os animais e tal. O que produz o próprio alimento são as plantas. As plantas, ela produz o próprio alimento dela, que é um tipo liquidozinho. E aí faz o processo de fotossíntese. Então, no ciclo, o produtor é quem faz o alimento. Quem faz o alimento? As plantas, tá? Produtores vai ser os grupinhos das plantas. E aí nós temos animais que se alimentam de planta, ok? Então, os consumidores é quem vai consumir. Exemplo, eu tenho uma planta que é produtor, o grilo, o gafanhoto vai comer a plantinha, porque ela é a produtora, ela vai produzir o alimento. O consumidor vai comer. Então, tudo que come, o que já está feito, é o consumidor. Exemplo, um leão pode comer um coelho, ele está consumindo. Depois que aquele resto do coelho ficar no chão, vai vir microzinhos, né? E vai pegar ele, porque ele vai ficando podre. E aí vai ser os decompositores, que está em decomposição. O corpo já está lá apodrecendo, ficando a carniça. Então, é esses que vão comer lá o bichinho, já quando está fedendo, os decompositores, tá certo? E aí, o que é que acontece? Então, a natureza tem que ter esse equilíbrio dos produtores de vegetais, os consumidores que se alimentam de outros animais e os decompositores, que são fungos e bactérias, que vai comer o bichinho quando ele estiver
podre. Aqui, ó, temos na página de vocês, na página 53, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá acontecendo aqui o processo de produtor, consumidor e decompositor. Aqui, ó, tô produzindo o alimento, que aqui o ratinho tá comendo o alimento, o produtor. Aqui, ó, consumidor, ele vai consumir o ratinho. E depois essa mesma cobra, ela tá morta. Então, quem vai comer ela morta são as bactérias, ó, e fungos, ok? E aí, os animais, quando apodrecem, o solo suga os nutrientes desses animais. Então, a parte toda legal que ainda tá lá da planta, do animal morto, a planta vai sugar e vai ficar nesse ciclo. O nutriente vai para a planta que ela faz o próprio alimento, ela é produtor, que vem um bichinho que come essa planta, que daí vem um animal maior e consome um bichinho menor, e quando esse bichinho morrer, quem vai comer ele é os fungos e as bactérias, que antes disso vai sugar para a natureza todos os nutrientes, tá bom? Então esse é o ciclo da vida dos vegetais e animais, ok? E aí o que é que acontece? A gente tem que ter todo o controle na natureza, porque, que nem a Carla está dizendo, é um ciclo nessa cadeia alimentar, um ciclo. Se eu pegar, poluir o solo, que nem eu falei antes um pouquinho falando dos urubus, o solo, ele não vai puxar nutrientes de nada, porque aquela parte do solo já está poluída, então ali eu não vou poder plantar. Se eu jogar lixos, óleo, dejetos no rio, os animais ali, como é que eles vão consumir? Porque no caso do mar, os animaizinhos, os peixes, ele come algas, não é? Que no caso as algas são produtores, ela produz seu alimento. Que o peixinho come as algas e os peixes maiores comem os peixinhos. E também acontece tanto no solo como no mar, acontece o ciclo de alimentação de cada animal, tá bom? Vai ter animais que vai se alimentar de outros peixes e vai ter outros peixinhos que só vai se alimentar de algas. Então também acontece esse ciclozinho da natureza, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, os animais ele tem 3 grupos: herbívoro, carnívoro e onívoros. Então vamos por parte. Herbívoro, ele só vai comer vegetais. Carnívoro só vai comer carne, e onívoros comerá os dois. Sabendo que os animais, eles se alimentam um do outro quando se fala a respeito de carnívoro, porque o animal não vai para a cozinha, não vai no mercado comprar uma galinha, chegar em casa e vai tratar, né? A gente vê muito isso em filme, que em filme acontece de tudo. Então, na natureza, os animais, eles têm que caçar para se alimentar. Então, os maiores, tá? Ele vai consumir os menores. E os menores, eles vão consumir o produtor, que no caso são os vegetais. Então, nesse ciclozinho da cadeia alimentar, a gente vai ter produtor, consumidor e decompositor. Produtor, quem produz os alimentos são as plantas. Consumidores, quem vai consumir, quem vai comer. E decompositores é aquelas bactériazinhas, quando o bichinho fica lá morto, ele vai sugar para a natureza e aparece fungos e bactérias. Ok, aí tudo bem. Então a gente tem que saber tratar o equilíbrio ambiental por causa dos animais e por causa dos vegetais. Ok, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão abrir o livrinho de vocês, automaticamente na página vai ler todo o contexto, vai sublinhar o que foi importante e a gente vai para o exercício. No primeiro quesito de vocês tem assim: monte os passos abaixo uma cadeia alimentar. No caso, o produtor, vocês vão desenhar uma planta, e depois um bichinho comendo a planta, e depois um animal grande comendo esse bichinho que está comendo a planta, que no fim ele morreu e fica lá no chão. Que nem a Carla mostrou aquele desenho, vocês têm até aqui, na página 53, o grupo da cadeia alimentar. Então, vocês vão fazer esse processo aqui. Pode, tia Carla, eu posso fazer esse? Pode. Se quiser fazer outros, vocês também podem, ok? Aí, vamos lá. Aí, lá embaixo tem assim, agora responda. O que aconteceria caso um dos seres vivos da cadeia alimentar acima fosse extinto do ambiente? Extinto quer dizer que ele sumiu do planeta, não vai aparecer mais. O que é que aconteceria? Aí vocês vão explicar aqui tudo direitinho, certo? E vamos para a página 55. Aqui nós temos outra espécie de urubu.
tá? O urubu come carniça. Ele é muito importante para ter o equilíbrio da natureza. Aí vocês vão ler esse contexto aqui, urubu-rei, tá? E vai responder toda a letra A, B e C, que é sobre o urubu-rei. Então, vocês precisam ler e entender para responder. No terceiro quesito, vocês vão pegar as frases, já conhecendo, e vai fazer se é verdadeiro ou se é falso. Vamos colocar na página 56. Na página 56 de vocês está acontecendo outro tipo de cadeia alimentar. Produtor, olha, produtor, consumidor, tá vendo? Olha, o besourinho comeu a planta, que o sapo comeu o besourinho, que o gavião vai comer o sapo. Aí vocês têm assim, ó, qual é o produtor dessa cadeia alimentar? Porque ele recebe essa classificação. Produtor, aí você vai dizer aqui quem deles é o produtor e por quê? Produtor é porque ele produz seu próprio alimento. Muito bem. Letra B. Classifique os consumidores da cadeia alimentar em herbívoros e carnívoros. Aí você vai descer o gavião, aí bota aqui gavião. Aí vai botar se ele é herbívoro ou carnívoro. Besouro, você vai botar se é herbívoro ou carnívoro. O sapo, herbívoro ou carnívoro, ok? Quinto quesito. Qual é a função dos decompositores na cadeia alimentar? Os decompositores também é muito importante, então você vai ter que botar o porquê ele é importante e aqui justificar a resposta de vocês, certo? Todos na natureza é um ciclo: produtor, consumidor e decompositor. Então, tem que ter esse ciclo da cadeia alimentar, porque os animais eles precisam se alimentar. Então, tem animais que vão se alimentar de plantas, tem animais que vão se alimentar dos dois e tem animais que só vão se alimentar de carne, tá? Até esse processo a gente tem que ter o equilíbrio das plantas, porque se a gente for tirando, os animais que comem vegetais, os herbívoros, vão acontecer o que com eles, minha gente, tá? Então a gente tem que ter todo o controle no nosso meio ambiente, ok? Tia Carla, foi um documentário para vocês aí na agenda. Eu preciso que vocês assistam, que fala justamente sobre a cadeia alimentar. Vocês vão ver herbívoros, vocês vão ver carnívoros, vocês vão ver onívoros e depois vocês vão escrever para mim todo esse processozinho da cadeia alimentar. Vai aparecer os produtores, consumidores, decompositores. Vocês vão fazer um resuminho do documentário e vocês vão escrever sobre esse ciclo, tanto dos animais quanto do ciclo da alimentação deles, do habitat dele, de tudo, tá certo? E de tarde a gente conversa lá no Google Meet o que foi que vocês acharam desse documentáriozinho sobre os animais e o seu modo de viver, porque eles se alimentam, eles se reproduzem, eles morrem, e é quando eles morrem vem os decompositores que ajudam nisso, naquilo outro. Então vocês têm que saber tudo isso. Primeiro tem que ler o contexto, responder e depois vocês vão lá assistir o vídeo, que é bem interessante, que vai falar justamente do animal em si, um documentário, tá bom? Então vamos lá, beijinho pra vocês até a tarde, e à tarde tem mais, tá bom? Vamos que vamos!